Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Elisiane Marquezine. Eu vim trazer os aspectos principais dessa semana para vocês. Lembrando que a gente acabou de sair de uma lua minguante em Touro. Essa lua fez uma conjunção logo após minguar com Urano no 1º grau de Gêmeos. É um momento perfeito para banimentos. E por falar em banimentos, espero que você tenha feito, né? Porque agora, no dia 18, a gente já tem outro cenário. Mas ainda estamos na lua minguante. Mas, falando de banimentos e novidades e aquilo que sai, aquilo que fica, aquilo que flui, aquilo que cresce, quero lembrar vocês mais uma vez que estamos com previsões de tarô lá no TikTok, que são um pouco maiores. Estamos também com previsão de tarô no Instagram. E o motivo de tudo isso estar indo rumo ao tarô é porque tenho percebido ao longo desses anos que as pessoas, a grande maioria das pessoas desconhece astrologia. A grande maioria das pessoas desconhecem que todos nós temos um mapa com 12 casas que representam os 12 signos. As pessoas estão bastante focadas no seu signo solar, que é o Sol, e desconhecem o posicionamento de outros planetas, ascendente, fundo do céu. As pessoas não estão, ou elas não sabem, ou elas não consideram essa possibilidade, tornando muito difícil a divulgação dos trabalhos, tornando muito difícil que isso venha a crescer. E como eu tenho essa outra paixão, que são oráculos no geral, mas o tarô, o baralho cigano, eu resolvi focar mais na divulgação de tarô e baralho cigano. Mas aqui neste canal a gente continua falando de astrologia, com exceção dos vídeos curtos, onde eu estou colocando uma mensagem de tarô e que tem sido o que mais é visto, tem sido o que mais tem interação. O tarô é o assunto de mais interesse geral. A astrologia, ela passa um pouco batido, assim, não sei se é porque as pessoas desconhecem, não sei dizer o motivo pelo qual, mas acaba passando bastante batido. Mas eu acho a astrologia fascinante, eu acho que a astrologia sim traz respostas significativas. Eu acho que entender o movimento dos astros e como o nosso mapa astral influi, né, na nossa vida, o que a gente tem, é algo assim, é uma ferramenta muito completa e muito perfeita para a gente entender a nós mesmos. Então, deixo o convite para vocês que gostam de tarô também, vão lá no Instagram, que tem uma leitura lá dos signos, e tem lá no TikTok outra leitura. São leituras diferentes. É uma leitura pro Instagram, uma pro TikTok, e aqui um conselho nos vídeos curtos. Porém, eu amo astrologia, eu gosto muito de astrologia e eu gosto de falar de astrologia. E por este motivo, esta semana vou estar colocando nesse link, que já tem todos os links das redes sociais, mais um link. Estarei colocando um link do TikTok, onde eu vou falar diariamente de uma forma bastante humana no sentido de humana revoltada, humana como uma humana vivendo os trânsitos, colocando alguns pontos de astrologia de uma forma mais cotidiana, de uma forma mais casual. E se você então quer ficar sabendo dos trânsitos e como muitas vezes eu vivo esses trânsitos, ou como eu observo esses trânsitos, vai estar essa semana o link aqui dessa nova rede, né? Não é uma rede nova, mas desse novo ponto, onde eu vou estar colocando de uma forma mais livre, bastante livre.
E a intenção que eu tenho com isso, na verdade, é exercer minha expressão mesmo, é poder viver esse assunto que eu gosto de um jeito mais livre, de um jeito mais interessante. E se você quiser saber, ver, acompanhar, essa semana vai estar o link aqui então. Hoje a gente vai falar dos principais aspectos aqui dessa semana. E lá nesse meu novo canal que fala de astrologia de uma forma mais descontraída, eu já falei que semana passada a gente teve ali uma lua perfeita para banimentos, né? Quero estar colocando lá também alguns rituais que eu faço, algumas coisas que eu faço, aconselhar também vocês a de repente fazer. Mas então vamos começar aqui, senão eu me perco muito. No dia 18, a gente vai ter um Mercúrio bastante bonito. Esse Mercúrio está em Leão, então os assuntos que envolvem Leão é o brilho pessoal, a capacidade de autoestima, o valor próprio, aquilo que a gente considera nossa forma de brilhar. Generosidade pode estar bastante em alta aqui também. A casa onde você tem Leão é uma casa que vai favorecer demais a comunicação. Esse Mercúrio vai estar fazendo um sextil com Marte, então rola uma energia como se a sua autoestima, a sua forma de se expressar pudesse lhe ajudar em atitudes em relação ao próximo. É como se as suas atitudes também lhe ensinassem sobre o seu valor lhe ensinasse como ter suas atitudes. Tem um movimento bem interessante assim. E esse Mercúrio também faz um trígono com Áries, com Saturno em Áries. Significa que este movimento aprendido no dia 18, é bem interessante a gente aprender isso, prestar atenção no que está acontecendo no nosso dia a dia. Porque esse trígono com Saturno traz uma responsabilidade muito grande. É como se a gente tivesse assim maduro para tomar uma atitude muitas vezes até para defender nossa autoestima, uma atitude muitas vezes para crescer perante nós mesmos. Pode rolar muito esse movimento. Também rola um trígono, né, mas é um trígono meio fraco, gente. É um sextil com Urano e um trígono com Netuno. A gente pode ter ali um momento que a gente está sonhando, criando planos, sonhos e tal, com bastante seriedade, porque tem Saturno envolvido e tem Urano envolvido também. Então a gente pode estar facilmente trocando a rota ali. Alguma coisa vem e nos favorece na nossa autoestima. É um movimento bem interessante que vai acontecer no dia 18. Essa semana então tem esses processos aí que a gente vive e embora a gente venha aqui, fale outro dia, aspectos, tem uma série de aspectos menores, pequenas conversas, mas a gente tá, como sempre, a gente veio aqui para amadurecer, a gente veio aqui para se entender, só que estamos numa época em que Áries está bastante movimentado, e é um movimento que vai durar muito tempo. A gente está aí aprendendo a nossa identidade, a gente está aí entendendo o que eu posso, o que eu não posso. Tem Quirón, tem Saturno, tem Netuno em Áries e eles vão ficar ali um tempo. Tem Urano em Gêmeos que vai entender como os grupos se movem, qual a movimentação que deve ser feita, muitos cortes estarão acontecendo. E agora a casa onde a gente tem Câncer, no dia 19, está com a presença aí da Lua, Júpiter e Vênus, e a Lua vai passar por esses signos. A gente pode estar se sentindo bem carente nesses dias, carente de lar, carente de ninho, carente de colo, mas também é uma oportunidade para a gente entender muitas vezes o que é o nosso colo, o que é o nosso ninho. Quantos de nós têm a capacidade de entender o que é que nos nutre? Como que a gente precisa existir para sentir a nossa nutrição emocional? Quantos de nós muitas vezes deixam de fazer suas coisas, que é a tal da procrastinação, deixam de existir, se focando em assuntos, muitas vezes relacionamento, seja com pai, seja com mãe, seja com marido, esposa, filhos, amigos, né?
Quantos de nós ficam, às vezes, investindo em coisas e correndo atrás de uma situação em busca de conseguir uma nutrição emocional, em busca de se sentir especial, em busca de se sentir parte de algo, em busca de uma sensação de pertencimento. Então, aqui com Saturno em Áries e toda essa movimentação acontecendo em Câncer, é como se o meu eu fosse desafiado a entender a que eu pertenço, aonde eu pertenço. E tenho uma pitada de orgulho acontecendo nisso, porque o Sol ainda está em Leão, Mercúrio ainda está em Leão. Aqui a gente tem um aprendizado para a gente entender sobre eu, sobre o outro, no assunto pertencimento. O assunto aqui é pertencimento. Com todos esses planetas em Câncer, eu pertenço, eu não pertenço. Mas antes da gente pertencer a qualquer grupo ou qualquer ninho, a gente precisa entender quem a gente é e como a gente entende o pertencer. Como que a gente lida com o pertencer. A gente dá essa sensação de pertencimento aos outros. A gente deixa que os outros nos pertençam também. Ou somos pessoas difíceis de serem amadas. Ou somos pessoas que não nos esforçamos para cultivar um ninho. Porque tem muita gente que às vezes precisa de um ninho, quer um ninho, mas está sempre, de certa forma, queimando o próprio ninho. A gente é esse tipo de pessoa com esses assuntos de Libra, Câncer, Áries tão em evidente. A gente está muito tentando entender até que ponto eu me deixo ser nutrido, até que ponto eu nutro. Eu sou capaz de responder às necessidades emocionais das pessoas que eu quero no meu ninho? Quando a pessoa que está no meu ninho se mostra insegura ou triste, eu ataco essa pessoa ou eu nutro essa pessoa? A gente, como seres humanos, muitas vezes a forma da gente demonstrar dor é atacando. A gente não pode esquecer que a gente, acima de tudo, é animal. Somos animais irracionais, né? Poderia dizer. Somos animais racionais, mas a gente tem um instinto muito forte. E um animal, quando ele é atacado, ele tem duas possíveis ações. Ou ele ataca de volta, ou ele muitas vezes se finge de morto. Então, muitas vezes a gente se sente atacado quando o outro exerce a sua função de existir. O outro faz uma escolha de repente não estar com a gente, ou o outro escolhe algo que na verdade não nos atinge em nada, mas a gente se sente atingido. Isso afeta nosso ego, a nossa nutrição emocional. O nosso ego ou a nossa nutrição emocional vale a gente pensar em o que eu quero possuir, mandar no outro, ou ser nutrido. O que eu espero do outro, porque às vezes o outro escolhe viver outras coisas ou estar em outro lugar e aquilo não me soa bem, eu reajo. E muitas vezes eu reajo fazendo o quê? Indo lá e atacando e brigando. Ah, porque você fez isso, porque você fez aquilo, ou porque você fez aquele outro. Lembre, quando a gente se sente ameaçado, a gente ataca ou finge de morto. Às vezes o outro faz uma escolha que não necessariamente nos atinge, mas a gente se sente atingido. E às vezes a gente ataca por esse motivo. A gente ataca alguém que só estava exercendo o seu direito de existir. É um momento que nos convida demais para essa reflexão. É um momento que nos toca demais de tudo isso. Lembrando que a gente tem Marte em Libra também, Saturno em Áries. O que é a minha obrigação? O que é a obrigação do outro? Tudo isso pode estar muito, muito forte. Tudo isso está muito forte. A nutrição é um assunto que está em alta nesse momento em que a gente está aí vivendo para se descobrir.
Todo dia a gente se descobre um pouquinho. Então, quando você se sentir ameaçado ou deixado de lado pelo outro, tire a reflexão. O outro, o que eu tenho com isso? Quero ter posse sobre o outro ou eu não me sentir nutrido? Porque ali sim tem um dilema a ser resolvido, ali tem uma questão a ser feita, ali tem algo a ser elaborado. No dia 22, mais para mim aparece no dia 23, o Sol entra em Virgem. Aqui a gente já tem uma pegada diferente. Logo o Mercúrio vai estar próximo, porém logo Vênus vai entrar em Leão também. Em Virgem a gente começa a consertar as coisas. Então, se ali atrás a gente pôde entender o nosso brilho, o nosso valor pessoal, agora com muita humildade e com muito respeito, a gente começa a consertar. A gente vai fazer uma lua nova em Virgem. É um momento perfeito para a gente criar nossos rituais e a nossa programação para a gente consertar, aperfeiçoar. Aquilo que não nos serve, a gente remove, a gente adquire novos hábitos. Virgem fala muito de hábitos, Virgem fala muito de aperfeiçoar, Virgem fala muito da gente melhorar. E a gente tem muito para se melhorar, a gente tem muito para se aperfeiçoar, a gente precisa modificar as coisas. Virgem é um signo de terra mutável, é na matéria que a gente começa agora a criar os nossos novos hábitos, as nossas novas rotinas. A casa onde a gente tem o signo de Virgem ganha uma força. A gente vai estar pronto, a gente vai estar mais forte neste momento. A gente vai estar mais pronto para trocar, para modificar. A gente ainda tem aqui elementos em Câncer para a gente entender o que é nutrição. A gente tem elementos em Áries. Aqui eu posso verificar o que eu posso fazer para aperfeiçoar, para melhorar. Posso ser desafiado justamente nesses mesmos elementos. Eu posso acabar encontrando defeitos onde eu preciso realmente parar e ver se esses defeitos existem ou se isso está ferindo ou o meu ego ou a minha forma de pertencer. Em Virgem a gente tem a possibilidade de aperfeiçoar, melhorar. Vamos abraçar forte essa energia que vem dos céus. A gente está agora no dia 23, em algum momento aqui, gente, que provavelmente eu vou passar para vocês lá no TikTok, no Dia a Dia Astrologia. A gente tem a possibilidade de sentar, fazer uma meditação. Vamos procurar aquilo que a gente pode melhorar, mas não no outro, é na gente. Aqui a gente conserta tudo que a gente precisa consertar na gente. A minha forma de me sentir pertencendo a algo está enfrentando problemas. Eu estou vendo problemas onde não existe. Eu estou com dificuldade de me comunicar. As coisas estão fora de lugar. É um dia ótimo para a gente limpar gavetas também. É um dia ótimo para a gente se renovar, se melhorar, se aperfeiçoar. Virgem é o cara do zodíaco que conserta, que aperfeiçoa, que melhora. E esta é a melhor época do ano para a gente conseguir nos melhorar, nos dar novos hábitos, nos aperfeiçoar, para que a gente consiga um objetivo melhor. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é uma carreira, nosso objetivo é pertencer, nosso objetivo é firmar nossa identidade. Aqui a gente pode encontrar a energia muito boa para a gente entender esses recursos. Muitas vezes através de uma meditação, de uma caminhada, de algum exercício, de alguma coisa. Aqui a gente precisa realmente olhar com a vontade de querer melhorar, nos colocar mais apto para a gente conseguir o nosso objetivo. Então, o que temos por aqui é isso, é hoje, tá? Convido vocês a participar lá nos outros canais e semana que vem a gente se vê.